Hoje a nossa equipe veio aqui conhecer a estrutura, trazer para você também conhecer a estrutura do Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE de Criciúma. É um local, aliás, é o que mais está cheio, destinado a atender os adolescentes infratores em Santa Catarina. Tem 62 adolescentes internados aqui neste local. Ele está com a lotação máxima neste momento. E a estrutura, ela é bastante grande, é uma estrutura semelhante, por exemplo, a uma estrutura da penitenciária, é uma estrutura realmente muito interessante. E para isso, eu estou com o Paulo Adames, ele é o gestor aqui da unidade, ele é do DEASE, né? Já trabalha no DEASE desde 2007, o Departamento de Atendimento Socioeducativo do Estado de Santa Catarina, e ele mostrou para a gente muita coisa legal. Paulo, vamos falar um pouquinho então sobre a estrutura, sobre o trabalho que é feito aqui nessa unidade, e vocês têm que realmente trabalhar bastante porque são 62 adolescentes afinal. Boa tarde, nós temos 62 adolescentes para 62 vagas, temos pelo menos 10 oficinas, né? Então eles são atendidos um turno para escolarização e no outro turno eles fazem as oficinas. Que a gente tenta fazer a oficina profissionalizante, trazendo um outro viés que ele consiga ir quando for liberado, procurando uma outra situação de vida. Certo, e aí, conta um pouco pra gente, você estava mostrando, tem uns trabalhos bem legais, né? Me chamaram a atenção alguns específicos, como a horta, por exemplo, como a questão de eles aprenderem a questão de marcenaria, de conserto, até de computadores. Isso, nós temos algumas oficinas que são o carro-chefe da unidade, como a horta, a marcenaria, a panificação, a informática, que acontecem diariamente. Então todos os adolescentes eles passam por essas oficinas, onde eles aprendem, por exemplo, em marcenaria, a trabalhar, a produzir com a madeira que a gente recebe, produzir móveis, utensílios, artefatos que consigam manter ou produzir uma renda para eles na rua. A panificação, onde eles aprendem a ter o cuidado de manuseio com alimentos, com o cuidado de higiene, então toda uma situação que leva eles a uma melhor utilização disso quando eles estiverem em liberdade. A horta, nós produzimos hoje aproximadamente por mês 1.500 pés de alface, onde é consumido aqui, utilizado para trocas de equipamentos ou de insumos que a gente necessita. Produzimos também, temos uma horta de maracujá, de pitaia, entre outras verduras e hortaliças, né? Então é bastante coisa para que eles tenham acesso para fazer aqui dentro. Você estava me falando que a pitaia teve até um valor diferenciado, digamos assim, quando vocês trouxeram a pitaia, porque ela demora para realmente frutificar ali, né? Conta pra gente isso, eu achei muito interessante. Pois então, a pitaia, quando a gente trouxe a ideia da pitaia com os adolescentes, foi porque ela é uma planta que ela demanda trabalho, ela demanda tempo, né? Aproximadamente de um ano e meio para começar a dar frutos, e ela desempenha esforço para que ela dê frutos. Então é para o adolescente entender que a estada dele aqui pode demandar tempo, demandar esforço, mas ele vai colher o fruto quando ele estiver de volta na sociedade, produzindo e tendo uma outra ideia onde ele se insere dentro da sociedade. Como é que é feita a separação, digamos assim, desses adolescentes aqui dentro? São 62. Não dá para, por exemplo, colocar eles todos na quadra, os 62 ao mesmo tempo, ou num convívio. Existe uma divisão? Isso, nós trabalhamos por módulos, né? Então, nos módulos, são 10 adolescentes em cada módulo. Nós temos um cronograma bem diversificado, onde a gente consegue separar por grupos, para fazer as oficinas, para fazer a atividade física, para fazer o convívio, para fazer a escolarização. Então, toda a situação junto com a segurança e de acordo com as normas do DEASE. Inclusive, eles produzem, você estava me mostrando ali, a gente foi em um quarto para ver, você estava até me dizendo, né? Eles produzem eles mesmos ali a questão, o lençol que é usado, eles mesmos que fazem aquilo que eles usufruem. Isso, a nossa preocupação, nós temos também a oficina de costura, né? Que a nossa preocupação era ele dar valor para as coisas que ele utiliza, não tanto aqui como na rua, que ele produzindo o que ele vai utilizar, ele tem a intenção de ter a preocupação de conservar os pertences, a higiene. Então a gente tem o tecido, ele faz o lençol, ele fez a fronha, ele fez o travesseiro, ele cuida do que ele tem. E também ele faz o conserto do próprio uniforme. A gente tem bastante uniforme, a gente praticamente hoje não falta nada no CASE para entregar para o adolescente, mas a conservação é feita por eles mesmos dentro da oficina de costura. Visitas, assim como nas unidades prisionais, que abrigam maiores de idade, aqui também elas estão canceladas no momento. Isso, a gente segue a portaria da SAP, onde as visitas presenciais estão canceladas,
mas nessa unidade nós temos 3 módulos de visita virtual, onde o adolescente pode ver e falar com seu familiar de forma online, utilizando o Skype e utilizando as máquinas que nós dispomos para eles. Então tem 62 adolescentes aqui, cada um com o seu quarto individual. Por que é individualizado? Isso me chamou a atenção, porque a gente que é acostumado a ir ao Presídio Santa Augusta, Penitenciária Sul e outras unidades, geralmente as celas são superlotadas e aqui cada um tem a sua. Isso, a nossa preocupação é de seguir as normas que prega o SINASE, né, a portaria também do DEASE, onde cada adolescente tem direito ao seu próprio quarto, onde tem a parte para ver a higienização, ele tem o chuveiro com aquecimento, tem o quarto com o colchão, tudo do que precisa, e uma escrivaninha também para fazer a parte educacional. Tem também a questão dos amaciantes ali, né, que eles utilizam na lavanderia. Isso, a nossa preocupação também era de que o cheiro do uniforme não fosse uma coisa ruim, que não lembrasse um cheiro de cadeia. Então a gente tem oficina de amaciante e sabão, onde eles mesmos produzem o próprio amaciante, onde eles fazem a higienização das suas roupas e uniformes. Então eles utilizam o amaciante que eles produziram e o sabão que eles produziram, mantendo um ambiente mais agradável. Os adolescentes que estão aqui hoje, eles são de toda a região? Hoje nós temos mais de praticamente 61 adolescentes da nossa comarca, né, que é a região sul de Imbituba até Passo de Torres, um adolescente de fora, e temos aguardando, quando tiver liberação de alguns, mais adolescentes da própria região. Mas hoje está superlotado, hoje não cabe mais ninguém aqui. Não, hoje está lotado porque 62 para 62, né? Então hoje não temos mais como receber ninguém. Mas liberando, a gente tem sempre com a porta aberta para receber mais um. Só a gente, para que as pessoas entendam, né? O adolescente infrator, quando ele comete o ato infracional, tem que ter violência e grave ameaça, geralmente, né, para vir parar aqui. Mas, claro, tem a questão da reincidência, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente prega lá, que pode ser na questão do tráfico. Até ele estava falando para mim, me surpreendeu entrar aqui, porque a maioria tá aqui é por tráfico, não é nem a questão do homicídio, ou a questão da tentativa, ou do latrocínio. E o adolescente, o prazo, varia muito o prazo que eles ficam aqui? Pois então, a lei diz que ele pode ficar de 6 meses a 3 anos, né? Então, a cada 6 meses, pelo menos, vai ser feito um relatório pela equipe de referência, encaminhado para o judiciário. O judiciário, entendendo que ele pode ser liberado ou progredir de medida, ele é encaminhado de acordo com a decisão judicial. Ok, Paulo, obrigado a você pela entrevista, também a Roseli, que nos acompanhou aqui no caso, e também aos agentes, o João, chefe de segurança, um dos chefes de segurança aqui do local, e todos os agentes que nos mostraram aqui. Inclusive na entrada tem um scanner bastante interessante ali, porque agora as visitas não estão acontecendo, né? Mas quando acontecem, todo mundo passa por ali. Então, Paulo, a gente vai combinar para em outras oportunidades a gente vir mostrar especificamente cada serviço com mais tempo, né, e para a gente conseguir ver o que é realmente o EAD que eles fazem, eles têm educação também à distância, tem muita coisa legal para a gente mostrar. Obrigado aí por ter nos recebido. Nós que agradecemos, a gente está sempre de porta aberta para vocês, a hora que precisar. Venham, conheçam mais o CASE, até porque o CASE precisa também de apoio da comunidade, da cidade de Criciúma, das cidades dessa região sul, porque a ideia é o adolescente sair melhor do que entrou. A ideia é que ele volte e seja uma parte integrante e produtiva da sociedade.